Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Que Deus abençoe sua vida ricamente e abundantemente. Que a paz do nosso Senhor Jesus seja convosco. Aqui quem vos fala é o pastor Laércio Santana. Quero orar por você, eu quero orar pela sua vida, quero orar pela sua família. Por favor, ouça esse áudio até o final. Eu serei breve. Não perca essa oração desse dia. Eu creio que vai ser bênção para você, será bênção para a sua família também. Em nome de Jesus. Devemos atentar para a palavra de Deus. Devemos ser sóbrios, vigilantes, cuidadoso, porque a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. O inimigo tem andado furioso contra a minha vida, contra a sua vida, contra a sua família. O inimigo tem tentado fazer-nos desistir do propósito, do plano de Deus. O inimigo tem tentado fazer as pessoas desistir dos seus sonhos, dos seus projetos, daquilo que um dia Deus colocou no coração dele, no coração dela. Mas eu quero dizer para você: seja perseverante, seja insistente na busca por Deus, crendo e acreditando que um milagre vai acontecer, porque a Bíblia fala também aqui, eu quero compartilhar com você, no livro de Mateus, capítulo 4, versículo do 1 ao 4, quando Jesus ali, ele foi batizado, e depois do seu batismo, a Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto, e ali no deserto ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum, orando, buscando ali a presença de Deus, se revestindo de toda a armadura, de todo o poder. E ali naqueles 40 dias, após o término dos 40 dias do jejum e da consagração, a Bíblia diz que ele teve fome. E quando ele teve fome, aproximou-se dele o tentador. Aqui me chama a atenção algo aqui muito importante. Sempre quando nós temos uma necessidade, o inimigo aproxima de nós, nos dando uma sugestão, nos dando talvez uma opinião. O inimigo ele é astuto, Quando você propõe em colocar no seu coração a vontade de fazer com que aquilo que Deus tem chamado você para fazer, quando você propõe no seu coração de servir a Deus, de buscar a Deus, de fazer a vontade de Deus, o inimigo sempre vai tentar, sempre ele vai aproximar para tentar tirar o seu foco daquilo que você colocou no coração, daquilo que Deus colocou no seu coração. Jesus não estava ali porque ele queria estar ali. Jesus ele estava ali pela vontade de Deus, pela vontade do Pai. Ele foi levado ao deserto pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito de Deus. E após ele cumprir a missão, após ele cumprir aquilo que Deus tinha pedido, aquilo que Deus tinha ordenado, aquilo que Deus tinha levado ele ali para fazer, após ele terminar esse propósito, veio o tentador dando sugestão. O tentador viu que ele estava com fome e rapidamente fez uma pergunta para ele: olha, se tu és o Filho de Deus, se tu és, Satanás sabia que ele era o Filho de Deus, o diabo sabia que ele era o Filho de Deus, Satanás sabe quem é você, Satanás sabe quem é a senhora, Satanás sabe quem é o pastor, Satanás sabe quem somos nós, ele sabe quem somos nós, ele sabe a quem nós servimos, ele sabe a quem nós buscamos, ele conhece você, ele me conhece. Então ele aproximou de Jesus e diz: olha, se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras transformar em pães e come, rapaz. Você está com fome? Você vai ficar com fome? Você já ficou 40 dias e 40 noites aí com fome, você agora vai continuar com fome? Você já cumpriu a sua meta, você já cumpriu o seu propósito, você já obedeceu o que o Senhor disse, já que você é filho dele. Se você é filho dele, então você já ficou 40 dias sem comer, agora você pode mandar essa pedra transformar em pães, ela vai virar pão. E Jesus então, vamos lá, Mateus capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Meu filho, você quer vencer? Minha irmã, a senhora quer vencer? Dê ouvido à palavra.
Você quer vencer na vida, quer ter uma família abençoada, dê ouvido à palavra. Não importa o momento que você esteja vivendo, creia na palavra. Creia, a palavra de Deus vai produzir, vai gerar em você o impossível. A palavra de Deus vai criar à sua volta proteções, barreiras para o inimigo. A palavra de Deus vai ser escudo para a sua família. A palavra de Deus, você vivendo ela e permanecendo nela e crendo naquilo que Deus está falando, a sua vitória vai chegar, o seu milagre vai acontecer. Entenda bem, Jesus confronta Satanás com a palavra. Precisamos aprender a confrontar o inimigo com a palavra. Precisamos nos levantar diante dos obstáculos, diante das situações, diante daquilo que o inimigo tem criado à sua volta, o problema, a doença, o desemprego. Você precisa aprender a confrontar o inimigo com a palavra, porque Jesus diz, está escrito, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, eu não sei o que está acontecendo na sua casa, na sua família, mas a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, e é galardoador daqueles que o buscam. Você está buscando a Deus? A senhora está buscando a Deus? Então creia que a sua vitória vai chegar. Dê ouvido à palavra, mas é a palavra de Deus. Para de ficar ouvindo as pessoas, para de ficar ouvindo João, Maria, o Pedro, aquele um que tem sido usado pelo inimigo para tentar tirar você do caminho, para tentar desviar você da fé em Cristo, da fé em Deus. Quantas pessoas têm dado ouvido ao fulano, ao ciclano, ao beltrano, mas não querem cumprir, não querem dar ouvido à palavra de Deus, não querem ser fiel, não querem ter aliança com Deus. Ei, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, ele diz primeiro, sem fé, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Entenda bem, a fé, ela vem do ouvir a palavra. Se você tem ouvido muito pouco a palavra de Deus, você não está agradando a Deus. Mas se você tem ouvido a palavra, ele diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. É aquela certeza, eu estou buscando a Deus, a minha vitória vai chegar. Eu estou buscando a Deus, esse problema não vai prevalecer. Eu estou buscando a Deus, eu sirvo a Deus, eu ando com Deus, o diabo não vai prevalecer na minha casa e nem na minha família. Satanás não vai destruir meu casamento, Satanás não vai destruir a minha família, porque Deus é comigo. Eu estou buscando um Deus vivo e poderoso, e eu tenho que crer nesse Deus que eu estou buscando, porque ele é galardoador, ele é abençoador daqueles que o buscam. Se você crê, toma posse da sua vitória, porque a sua bênção está chegando. Ele diz, eis que eu estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Que você tenha um final de semana abençoado em nome de Jesus. Você que mora em Jaciara, vem estar conosco domingo às 19 horas. Deus tem uma palavra para você. Lembrando, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ah, se eu fosse você, eu faria de tudo para estar na igreja domingo, para ouvir a palavra de Deus, porque é com esta palavra que eu vou vencer. É com esta palavra que nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. Pai, obrigado. Meu Deus, graça te damos por este momento. Meu Deus, como ministra a tua palavra, eu oro por cada uma dessas pessoas. Eu não sei, eu não conheço, meu Pai, a todos, mas meu Deus, eu peço ao Senhor em nome de Jesus, aonde chegar esta palavra, esta oração, que chega o socorro, que chega a ajuda que essa pessoa precisa, Pai. Meu Deus, como ministra a tua palavra, eu repreendo toda a artimanha do diabo, eu paraliso agora todo o mal, eu ordeno, eu exijo que toda obra do inimigo saia agora dos caminhos dessa família. Oh Deus, obrigado. Assim, meu Pai, eu determino esta casa, esta família, a vida de cada uma dessas pessoas abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo tenha liberdade para falar ao seu coração cada dia mais em nome de Jesus.